agora eu gostaria de chamar a doutora Jaqueline Barbosa, ela que é neurologista, diretora de pesquisa da SBEC, e vem falar para a gente sobre os tópicos regulatórios e as normas de pesquisa, que para a gente aqui é muito importante. Bem-vinda, Jaque. Boa tarde a todos. Obrigada, Eliane, pelo convite. E acho importantíssimo que a gente tenha a oportunidade de abrir cada vez mais espaços de discussão sobre cannabis e todos os seus usos. Eu fui convidada a falar um pouco com vocês sobre o cenário atual, sobre o cenário de regulamentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre normas de pesquisa e como se encontra a parte regulatória. Próximo, por favor. Aqui uma breve declaração de potencial conflito de interesses, a que me obriga meu conselho profissional. Então, eu atuo numa indústria farmacêutica de produtos naturais, o Herbarium, que não tem conflito de interesses, porque não tem a planta no seu portfólio ou no seu pipeline. Sou conselheira científica da coleção de plantas medicinais do Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, e até a presente data participo da SBEC. Próxima, por favor. Bom, falando de tópicos regulatórios, eu trouxe aqui alguns marcos históricos, né? Porque em 2014 a gente teve a adoção de medidas para a importação excepcional de produtos à base de cannabis, e isso resultou nas ações individuais, inúmeras ações que foram exponencialmente aumentando, e, com isso, gerando a necessidade de novas regulamentações. Em 2015, então, surge a RDC da Anvisa, já normatizando sobre importação de medicamentos à base de um derivado, que é o canabidiol, né, em caráter excepcional. As empresas começam, então, a solicitar à Anvisa autorização para cultivo da planta para a produção de medicamentos e realização de pesquisas. Lembrando aqui, pontuando aqui, que isso é garantido por lei. Então, na verdade, elas se baseavam em uma norma legal. No entanto, essa garantia legal precisou ser reafirmada, na verdade, pela Anvisa. Em 2016, a Anvisa inclui cannabis na lista de plantas e substâncias de controle especial do Ministério da Saúde e atualiza a lista de produtos com canabidiol com autorização simplificada para importação. E isso começa a gerar uma série de inconsistências, obviamente, porque nós temos um produto que é aprovado em seu registro com um dossiê de desenvolvimento de pesquisa completo em 2017, mas antes disso abre-se autorização para importação de uma lista de produtos à base de canabidiol, sem qualquer controle de certificação de origem, de qualidade e de segurança por parte da autoridade regulatória no país. Então, essas são as inconsistências do nosso cenário no Brasil. Próximo, por favor. Bom, daí, em 2017, a Anvisa inclui a cannabis sativa na lista de DCB, de denominações comuns brasileiras, o que significa que, teoricamente, a qualquer momento, poder-se esperar um medicamento com o nome comum cannabis sativa, como nós temos vários fitomedicamentos no mercado. Mas não é isso que se tem observado. Seguimos com aquela lista de óleos que precisam ser importados para que o paciente tenha acesso. Acesso esse, tenho que dizer, que é bastante limitado, ao contrário do que preconizam as diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde, premiado no mundo inteiro, não é mesmo? De amplo acesso, de gratuidade de acesso, inclusive. Seguimos em 2019, e aí tenho que dizer que a gente está num cenário realmente obscuro, mas com uma série de manobras e ilusões de avanço entremeados por manobras para que se interrompa o fluxo de aprovações e regulamentações em termos de cannabis. E manobras essas que a gente não sabe exatamente quais são as intenções de quem as promove. A gente estava falando aqui que não sabe se na próxima terça-feira, e aí já avançando um pouquinho, né, no que está por vir, se na próxima terça-feira, de fato, será votada na Anvisa a regulamentação de pesquisa em torno de cannabis. O que se esperava é que, após a consulta pública, próximo,
nós tivéssemos em pauta a discussão de uma grande abertura por parte da Anvisa que permitisse a extrapolação de dados já existentes para a autorização de produtos à base de cannabis no país. No entanto, nós acabamos de saber hoje que renunciou, abdicou da posição um dos diretores da Anvisa. E a mim, eu devo dizer que isso parece mais uma manobra de procrastinação da discussão do assunto. Enfim, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Me parece um avanço essa questão da Anvisa abrir a consulta pública e até se dispor a aceitar evidências científicas de eficácia, segurança e qualidade dos produtos à base de cannabis, com base em uso tradicional, em informações científicas já disponíveis, em pesquisas clínicas, não de fase 3, que é uma fase de pesquisa bastante cara e, às vezes, inviável, por exemplo, para associações de pacientes que pretendiam fazer pesquisa. Isso parece um avanço, e principalmente considerando que a Anvisa agora tem a honra de participar, dentre os países, da Conferência Internacional de Harmonização em Boas Práticas Clínicas de Pesquisa e, no caso da Anvisa, em especial, para registro de medicamentos. Mas eu fico em dúvida, diante dessa movimentação, sobre quais as forças que estão operando por trás desse cenário de abertura. De novo, como eu mencionei, vamos ver o que vai vir. Próximo, por favor. Então, em termos de consulta pública, a consulta prevê registro de medicamentos, derivados e análogos à base de cannabis, que a indicação terapêutica seja restrita a pacientes com doenças debilitantes graves e ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica, ou seja, segue sendo o uso compassivo para aquelas doenças graves cujo tratamento já aprovado tenha sido tentado sem resultado, e talvez isso não contemple a questão da prescrição off-label, que é uma garantia da atividade médica, por exemplo, né? Hoje, para qualquer medicamento no país, eu posso prescrever, considerando riscos e benefícios e o caso do paciente concreto, sem que a indicação para a qual eu esteja prescrevendo conste em bula. Isso é previsto. Mas, no caso do cannabis, da cannabis, isso não está claro. A solicitação de registro, então, pela consulta pública, deve ser realizada conforme a legislação vigente no país, para a categoria regulatória que se pretenda. Então, eles abrem possibilidade, teoricamente, para que se registre um produto como até suplemento alimentar, desde que cumpra as regras para suplemento alimentar, ou que se submeta um dossiê para registro de produto como fitoterápico, mas há que se cumprir as regras previstas no Brasil para fitoterápico. Então, vejam que é uma coisa um pouco dúbia, né, que permite várias coisas e a gente poderia ficar feliz com isso, mas como vai funcionar isso na prática? E é necessário um documento, né, que descreva a doença que será tratada e dados sobre a relevância de se tratar essa doença com o uso do fármaco, ou seja, também é um pouco de jogar o trabalho regulatório para quem está fazendo a petição, o que é de se esperar. Mas o resumo desse cenário, eu espero que seja algo positivo, que de fato a gente consiga obter a regulamentação concreta e mais, que essas normas evoluindo, ou seja, que a Anvisa abra a possibilidade até de um registro prescindindo de uma fase 3, que é a fase de pesquisa clínica para registro de medicamentos, mas que isso seja, então, ampliado também para todos os fitoterápicos. Porque hoje em dia é uma dificuldade, é uma coisa que a gente tem bastante resistência na Anvisa, eles exigem cada vez mais comprovação de quimiótipo, de que eu estou usando um quimiotipo, né, um quimiotipo adequado a uma indicação terapêutica, quase que, às vezes, tratando o fitoterápico, muitas vezes de uso tradicional, cujo conhecimento é robusto, se não no Brasil, na Índia, onde o uso de plantas medicinais é ancestral, mas quase que tratando esses recursos terapêuticos riquíssimos da fitomedicina como sintéticos. Né? Há uma certa ambivalência, há uma certa esquizofrenia aí no cenário regulatório. Eu tenho aqui um grande colega, queria agradecer a presença de vocês, viu? Um grande colega da pesquisa, Cris, o Douglas,
E ele trabalha com isso e sabe bem do que eu estou falando. Eu acho que outras pessoas aqui também que trabalham no campo regulatório se veem muitas vezes dentro dessa ambivalência que é a nossa Anvisa. E mais ainda agora a Anvisa digladiando com o Ministério da Saúde, né, com forças governamentais obscuras. Enfim, sejamos otimistas. Eu tento, às vezes eu não consigo. Próximo, por favor. Eu vou... Quanto tempo ainda tenho, gente? Estou quase já estourando. 7 minutos. Então, vamos lá, por favor. Bom, aqui são mais detalhes do que está previsto nessa consulta pública. Eu vou disponibilizar depois o texto da apresentação, que por mais que eu tentasse resumir, coisa regulatória é sempre, né, quase que um contrato redigido por advogados. Próximo. Por favor. Aqui é a questão da categoria de registro, né? O que a gente pode esperar? Existem algumas possibilidades. Se a gente for olhar a norma regulatória atual para medicamento específico, eu preciso pensar em fitofármacos, que são substâncias purificadas e isoladas a partir de uma matéria-prima vegetal. Então, é toda essa lista de óleos que a Anvisa permite que sejam disponibilizados, importados, né, disponibilizados através de importação. E aí vem várias marcas, né? Isso é curioso, marcas de empresas que a gente não sabe onde obtiveram a planta, né, Denis? Os agrônomos ficam de cabelo em pé, porque para certas coisas, como eu disse, eu sou conselheira científica de uma empresa que, para eu colocar no mercado um lote com uma planta que tenha uma origem que não é a mesma do dossiê, com o mesmo teor, com o mesmo quimiotipo, certamente não vai acontecer. Eu vou sofrer sanção regulatória, mas, de repente, você vislumbra ali uma lista com nomes de óleos do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, que você não tem a menor ideia se quem está comercializando aqueles óleos realmente cultivou os óleos ou sabe quem cultivou. Certificação de origem, certificado de análise. Para quê? De novo, possibilidade de registro para quem estiver entrando aí no mercado como medicamento específico, não sabemos se vai ser aceito pela Anvisa, mas o enquadramento seria a partir desses requisitos, não sendo considerados aqui os fitofármacos que sofram qualquer etapa de síntese química. Isso aí, só para esclarecer, fitoterápico, quando eu falo em fitoterápico, eu estou falando de um medicamento que tem lá na sua unidade farmacêutica, né, na Drágia ou nos ml lá da forma de apresentação líquida, oral, que tenha um conteúdo com o fitocomplexo, que é o conjunto de todas as substâncias presentes na planta com atividade terapêutica, preservado. Então, se eu não tenho o fitocomplexo, que é a orquestra inteira, se eu quero um solo de oboé, se eu acho que o canabidiol é de Deus e o THC é do demônio, eu não estou falando de um fitoterápico de acordo com a norma vigente no país, está claro? Então, se é fitoterápico, é uma classificação regulatória. Se eu tenho medicamento específico, eu tenho uma outra possibilidade regulatória, porque aí eu posso pegar o meu extrato vegetal, purificá-lo, isolar um dos componentes, e isso tem diversas repercussões em termos de efeito terapêutico, eu não posso falar aqui porque não é o fórum, né, não está dentro da previsão, mas o fato é que é preciso que a gente tenha claro. Eu tenho um produto que eu vou registrar como medicamento fitoterápico, vai ser um medicamento novo, ou eu vou peticionar como medicamento específico, e aí eu estou com esse enquadramento. Próximo, por favor. O medicamento fitoterápico, como eu disse, é aquele que preserva a matéria-prima ativa vegetal com o fitocomplexo, que pressupõe que todas as substâncias presentes na planta originalmente estejam ali atuando em conjunto. É o famoso efeito entourage ou comitiva que Mechulan descreveu lá atrás. Então, outra possibilidade é o peticionamento de registro como medicamento fitoterápico. Próximo, por favor. Medicamento novo no país, né? Então, aqui a norma regulatória diz que não se refere, nesse caso, a produtos fitoterápicos, né? Mas tem a possibilidade de se... Não, aí, desculpa, aqui outra possibilidade, notificação de produto de cannabis, mas aí você não pode ter alegação terapêutica, ou seja, é uma caixinha dizendo que ali eu tenho um cosmético, vamos dizer, uma pomada
analgésica à base de cannabis. Só que eu não posso dizer que aquele produto de notificação tem efeito analgésico. Eu só coloco pomada, cannabis e o consumidor que se vire. Mas está previsto na norma, é só pedir. Se vai sair o registro é outra coisa que jamais saberemos. Em se tratando de Anvisa, como dizia também um amigo meu do campo da área regulatória, de Brasília, ele dizia, em se tratando de Anvisa, pode ser como pode não ser. Não sabe, ele era da Paraíba e concluía com não sabe. Próximo. Então, aqui a questão de se vai ser possível se peticionar cosméticos ou outras apresentações, né, supositórios, tem uma série de possibilidades. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava pensando em desenvolver pesquisa com a forma injetável de um medicamento à base de cannabis. Eu falei, ué, como assim? O que a pessoa está pensando? Né? Fazer uma embolia oleosa aí no paciente, não pode. Então, a gente tem que entender e estar bem assessorado pela farmacotécnica para peticionar junto à Anvisa qualquer registro. Próximo, por favor. Aqui um resumo, né, do que eu acabei de falar. Próximo. Lembrando que a consulta pública sobre cultivo, que são 2 consultas públicas isoladas, né, não prevê o cultivo das associações de pacientes, e sim um cultivo que é quase um bunker que favorece apenas quem estiver peticionando por parte de grandes indústrias. Próximo. Meu tempo está esgotado, não vai dar tempo de falar muito de pesquisa, mas eu, já sabendo que eu ia falar demais, como sempre, trouxe aqui apenas 3 slides. Então, esse é sobre boas práticas clínicas e qualquer coisa que se fale... Ah, então tá bom. Obrigada. Qualquer coisa que se fale em termos de pesquisas pressupõe que a gente saiba, primeiro, o que é pesquisa clínica. Pesquisa clínica é toda pesquisa que envolva seres humanos. Então, se eu estou na bancada fazendo estudos in vitro, fazendo estudos em animais, por exemplo, eu estou numa fase pré-clínica de desenvolvimento de medicamento. Se eu resolvi publicar um caso de um paciente que recebeu uma intervenção terapêutica, eu estou falando de pesquisa com o ser humano. E pesquisa com o ser humano deve ser aderente às boas práticas clínicas. Eu tenho que observar normas internacionais que foram criadas lá atrás, a que vários países pertencem como signatários e se comprometem a seguir, e que se eu... ferir essas normas, eu sofro sanções graves como profissional, inclusive multas altíssimas, e isso é muito justo. Próximo, por favor. Então, eu tenho que sempre estar atenta a princípios de bioética quando falo em pesquisa com seres humanos, princípios esses que são o da autonomia, ou seja, o paciente precisa ser capaz de discernir, de entender o que está sendo proposto a ele como objeto de pesquisa. Se ele não for capaz disso, alguém que responda legalmente por ele, isso é muito importante, e ele deve decidir se quer participar ou não, inclusive resguardado o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem necessidade de qualquer justificativa. Preciso garantir o princípio da justiça, ou seja, é preciso oferecer o melhor tratamento disponível sempre a todos os participantes de pesquisa. Princípio da beneficência, né, é necessário que haja um benefício para o paciente ser estudado naquela pesquisa proposta, e principalmente da não maleficência. Eu não posso, a pretexto de pesquisar um benefício, causar um malefício ao paciente. Próximo. Próximo. Agora pode passar bem rapidinho, porque aqui é só para mostrar que a pesquisa clínica tem vários elementos imprescindíveis, né? Então, eu preciso ter um protocolo. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos. Começa com um protocolo ou com um projeto, né, de pesquisa em que você descreva quais são as suas intenções, o que existe na literatura a respeito daquilo, onde vai ser realizada essa pesquisa, uma cópia do termo de consentimento esclarecido que será apresentado ao paciente, quem é o investigador principal. E, principalmente, aqui, Comitê de Ética em Pesquisa, esse projeto será submetido para aprovação. Pesquisa com seres humanos sem aprovação por um comitê de ética não existe, tá bom? Ou não deveria existir. Próximo. Pode ir passando. Próximo. Está acabando, gente, eu prometo. Tem um anterior a esse.
são possibilidades que a gente estava discutindo. Então, construção de um registry de pacientes. De novo, vou citar o Douglas aqui, estou muito contente que ele veio, porque a gente precisa de uma base de dados. O registry é uma grande base de dados a que os próprios pacientes ou a sua família acedem para responder a questões sobre doenças e principalmente sobre aquele medicamento, que doenças estão sendo tratadas e qual tem sido a resposta com aquele medicamento. E isso permite que a gente tenha um olhar sobre todo mundo que está sendo exposto ao tratamento com cannabis no Brasil. Isso é um sonho, eu quero que isso exista e a gente precisa dessas informações. Mas existem as possibilidades de relato de caso, sempre com guidelines internacionalmente aceitos. Eu cito aqui o CARE Guidelines, né, Guidelines para relato de caso, que é um deles. Séries de casos, é possível fazer isso também. Estudos observacionais, retrospectivos ou prospectivos, que têm mais valor. E estudos farmacológicos em paralelo, que ofereçam material para a gente cruzar com os dados médicos. Próximo, por favor. Lembrando que qualquer pessoa que queira conduzir uma pesquisa pode se cadastrar na plataforma Brasil, colocar ali qual é o seu projeto, em que instituição pretende realizar essa pesquisa, e a própria plataforma vai direcionar para um comitê de ética, se a pessoa não tiver um. Então, eu espero, o resumo disso aqui é que a gente consiga reunir pessoas discutindo cada vez mais a causa e trabalhando por ela, para que a gente tenha uma atualização, uma inovação, o futuro da terapia em fitomedicina, que eu acho que passa em primeira mão pela cannabis, com um novo perfil de tratamento que nós temos visto que, nesse caso especificamente, é individualizado a partir dos dados do paciente. A gente vai cada vez mais trabalhar com plataformas in silico, essa palavrinha do latim veio do Vale do Silício, né? Precisamos de computadores para analisar o volume de informação que está sendo gerada em torno da cannabis, e que a gente consiga unir toda a tecnologia disponível atualmente e toda a riqueza dessa planta em prol do paciente. Próximo, por favor. Lembrando que a gente já tem conhecimento suficiente para não cair no conto da carochinha de que CBD é do bem e THC é do mal. Definitivamente não é bem assim, tá, pessoal? Próximo e último. Então, eu deixo aqui essa bela imagem do efeito comitiva dos elementos da cannabis medicinal, e lembrar que essa planta é um espetáculo e a gente tem que trabalhar pela ampla disponibilização dela a um preço justo para todas as pessoas no Brasil que precisem. Obrigada.